Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um Taurus Cast aqui no seu Spotify ou no seu YouTube nessa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira, dia 20 de novembro, dia que celebramos o Dia da Consciência Negra. Hoje fazem exatamente um ano de um dos meus programas favoritos aqui do canal. O programa de número 9? Acredito que seja 9, o tempo passa muito rápido. O programa de número 9, o especial de Dia da Consciência Negra do ano passado. Hoje eu quero dar continuidade àquela lista, acrescentando outros nomes que possam complementar aquela lista, que possam agregar a biblioteca de nomes de pessoas que vocês possam se inspirar, se espelhar e ver a trajetória de vida. Obviamente, também para celebrar o dia de hoje. Mas antes de dar prosseguimento ao programa, eu gostaria de parabenizar a mulher mais votada de Belém, Vivi Reis, do PSOL, uma mulher negra, batalhadora, fisioterapeuta, que conseguiu chegar à Câmara dos Vereadores por meio de muita luta e muito suor. Eu gostaria de parabenizar por você ter sido a mulher mais votada em todo o estado e fica aqui meus parabéns para você. Também gostaria de parabenizar a vereadora, agora vereadora, Bia Caminha, que foi eleita a mulher mais jovem a entrar no cargo de vereadora com apenas 21 anos. Eu gostaria de desejar aqui para vocês a maior sorte possível na sua jornada na vida política, assim dizendo. Eu gostaria de deixar com vocês o meu apoio e minha solidariedade sobre tudo que vocês vão passar a partir de então. Vocês foram eleitas porque o povo deu a vocês vários votos de confiança. E eu sei que vocês estarão prontas para honrar esses votos e eu tenho confiança em cada uma de vocês que fará um bom trabalho, um excelente trabalho pelo nosso estado e pela minha cidade. Eu gostaria de deixar uma salva de palmas pessoais, mas isso ia estourar o áudio, então ficam-se com palmas eletrônicas. Dados os devidos parabéns, agora vamos continuar pro vídeo com os nossos patrocinadores. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Clandestina da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. A próxima personalidade que eu vou falar aqui não tinha como deixar de fora de qualquer lista que eu poderia colocar neste programa. Uma das pessoas mais inspiradoras e mais grandiosas que eu poderia ler em toda a história do Brasil. Um lutador, um militante, um guerreiro urbano. O super-herói Carlos Marighella. Nascido em 5 de dezembro de 1911 em Salvador, do Brasil, Carlos Marighella foi um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar brasileira, que ocorreu de 1964 a 85. Marighella chegou a ser considerado o inimigo número 1 do regime, e também foi cofundador da Ação Libertadora Nacional. Em 1934, ele abandonou o curso de Engenharia Civil na Escola Politécnica da Bahia para ingressar no PCB, Partido Comunista Brasileiro. Em maio de 64, após o golpe militar, ele foi baleado e preso por agentes do Departamento de Ordem Política e Nacional, a conhecida como DOPS, dentro de um cinema do Rio de Janeiro. Em 65 ele foi libertado por decisão judicial e logo no ano seguinte, em 1966, ele então optou pela luta armada e escreveu o livro A Crise Brasileira. Em dezembro de 66, ele renunciou à Comissão Executiva Nacional do PCB. Em 67, participou da Conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, em Cuba. Esteve por trás do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em uma ação conjunta com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8.
Infelizmente, com o aumento do poder do regime militar, os órgãos de repressão decidiram caçar ele com mais efetividade. Ele foi capturado na noite de 4 de novembro de 69. Ele foi surpreendido por uma emboscada na Alameda Casa Branca, da capital paulista. Ele foi morto a tiros pelos agentes da DOPS, em uma ação coordenada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Carlos Marighella foi uma das principais vozes do movimento de liberdade durante a época da ditadura brasileira. Ele estava à frente, ensinando e mostrando como a população brasileira deveria resistir e lutar contra o regime ditatorial dos militares. Ele deu a vida inteira dele, desde 39, a vida da sobrevivência e da luta urbana, um guerrilheiro nato. Ele ensinou muitos e deixou um legado de resistência. E se hoje nós, por meio de muitos protestos, conseguimos tomar de volta a democracia, foi por causa dos esforços que o partido teve. Durante muito tempo eu não sabia que gostava do Carlos Marighella. Durante muito tempo, eu preferia ficar afastado da imagem de alguém revolucionário e tão violento quanto o Carlos Marighella. Mas, depois que eu conheci um pouco mais a história dele e percebi, e ele dizia que paz sem justiça não é igualdade, é escravidão. Não importa o tamanho da violência, a escravidão nunca é uma opção. Eu, durante muito tempo, li os livros sobre guerrilha urbana do Carlos Marighella. Eu sempre fui um entusiasta pelo sobrevivencialismo urbano, pela guerra urbana. E a leitura do Carlos Marighella me mostrou que homem ele foi, de dar a cara a tapa, de sacrificar a própria vida em nome de um bem maior que era a democracia. Então nesse programa eu gostaria de dizer obrigado e também dizer força, e eu espero que todos vocês possam conhecer um pouco mais deste homem que foi Carlos Marighella. A primavera sempre chega, mesmo que neste momento você sinta que está preso em um inverno sem fim. Faço minha as palavras do geógrafo negro Milton Santos, nome de respeito e representação no estudo da geografia social no Brasil e no mundo. Vencedor do prêmio Waltrin Lud, eu não sei se é assim que se diz, conferido por universidade de 50 países, a maior honraria da área de geografia, que é bastante equivalente ao Prêmio Nobel. Milton Santos se caracterizou pelo seu estudo da geografia em linkar esse estudo com a ciência social. Foi um grande expoente no estudo da geografia do terceiro mundo e foi essencial na reurbanização do Brasil ocorrida na década de 1970. Também se destacou por trabalhos magníficos sobre a globalização nos anos 90. Ele também se mantinha muito crítico ao sistema capitalista como um todo, que mostrava que o sistema capitalista era um propulsor da desigualdade. Outra frase célebre dele é: a classe média não quer direitos, ela quer privilégios, custe os direitos de quem custar. Em sua obra de 1979, O Espaço Dividido, que hoje é considerado um clássico mundial do estudo geográfico, Santos aborda os dois sistemas de economia de um país subdesenvolvido, o sistema superior e o inferior, que nós não precisaremos entrar em tantos detalhes por aqui. Não por hoje. Mas ele mostrava nesse livro e também em outro livro de sua autoria, Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal, como a globalização capitalista transformaria um indivíduo em uma única mente, sem originalidade e apenas como ferramentas de consumo. Santos tornou-se uma referência mundial no que se trata de inteligência, percepção e também sobre seu jeito otimista de ver a vida e tudo em volta. Eu gostaria de deixar aqui que Milton Santos foi uma das pessoas que mais me incentivou a estudar a geografia, já que eu odiava geografia durante
durante toda a minha vida, e eu particularmente ainda odeio, mas pensar sobre o trabalho do Milton Santos me faz realmente ter uma certa admiração por essa arte, por essa parte do conhecimento. A obra de Milton Santos é, com certeza, inovadora e grandiosa ao abordar tantos conceitos como espaço e território onde todos se encontram. Onde ele mudou completamente as velhas noções de o que é uma periferia. E que esses centros poderiam estar a quilômetros de distância e a periferia poderia abranger o planeta inteiro. Daí a correlação entre a transformação da sociedade por meio da globalização. Jorge da Silva, também conhecido como Zósimo Bubu, ator, cineasta, produtor e roteirista brasileiro e um dos maiores expoentes da cinematografia afro-brasileira nas décadas de 60 e 70. Ele fez da história do povo negro no Brasil o seu caminho através do cinema. Como ator de cinema, ele trabalhou em mais de 30 filmes e atuou em clássicos como Terra em Transe, Compasso de Espera, As Filhas do Vento e entre outros muitos títulos. Em 69, ele foi o primeiro homem negro a ser protagonista de uma novela brasileira chamada Vidas em Conflito, da TV Excelsior. Insatisfeito com a condição reservada aos negros nas telas, decidiu escrever e dirigir seus próprios filmes. Em 74, ele então dirigiu seu primeiro curta-metragem em branco e preto, chamado Alma no Olho. É uma reflexão sobre a vida dos africanos para a diáspora ao som de John Coltrane. O título foi inspirado no livro do líder dos Panteras Negras, Eldridge Cleaver, Alma no Exílio. Alma no Olho é um dos poucos filmes que absorveu na época as influências do protesto negro norte-americano do Partido dos Panteras Negras. Embora a parcela mais ativa dos militantes negros brasileiros já tivesse construído a sua própria agenda política, informada do identitário da negritude, pelo menos desde o final da década de 60, a reflexão sobre a experiência dos negros urbanos e de suas lutas políticas nos filmes brasileiros é praticamente ausente. Em 88, ele lançou o seu longa-metragem chamado Abolição, que propõe uma reflexão crítica à comemoração dos 100 anos da abolição da escravatura, registrando para a posteridade as imagens e os pensamentos dos mais importantes do movimento negro brasileiro na segunda metade dos anos 80. Ele chegou a dirigir diversos curtas, sempre com um olhar para o negro na sociedade brasileira. Aniceto do Império, Samba do Trem, Pequena África e alguns até recentes, como por exemplo Pequena África foi lançado em 2002. No ano de 2010, a convite do presidente do Senegal, Zósimo realizou o filme Renascimento Africano, que mostra Senegal nas comemorações dos 50 anos de independência. Em 2007, ele fundou o Centro Afro-Carioca de Cinema, onde vem desenvolvendo um trabalho de referência para a cinematografia afro-brasileira. Um trabalho de conscientização, memória e incentivo a novos caminhos, de aumento de autoestima e de compreensão do mundo através da arte cinematográfica, onde são realizadas oficinas, debates, seminários, mostras de filmes nacionais e internacionais, lançamentos de livros e entre outras ações, todas voltadas para a conscientização da população negra. Pessoas como Zósimo são pessoas inspiradoras, aqueles que pegam a sua luta e transformam de uma maneira a inspirar as mentes futuras, deixar gravado na história o seu pedacinho de pensamento, deixar um pouco das suas ideias numa tela, num papel, em qualquer coisa que possa ser achado pela posterioridade. Pessoas como o Zósimo mostram o quão o cinema, a televisão e todos os meios audiovisuais têm a capacidade de ser uma ferramenta conscientizadora para a população. Não tem como não ler a história de Zósimo e não pensar em grandes diretores da atualidade que talvez tenham se inspirado nele ou que seguem o mesmo caminho que ele seguiu.
como Jordan Peele, como Spike Lee, todos eles mostrando a sua luta e deixando elas gravadas em um pedacinho de tela na história do cinema audiovisual, mostrando o protagonismo que todas as pessoas negras deveriam ter desde que nasceram, mas que é tão ausente. A representatividade seja tão ausente. Como nós falamos em diversos outros programas já publicados aqui neste mesmo canal, mas pessoas como o Zósimo deram a porta de entrada para muitas das revoluções que nós estamos tendo hoje em dia. E eu gostaria aqui também de dizer muito obrigado, Zósimo, por tudo que você fez, por tudo que você dirigiu e muito provavelmente por tudo que você teve que aguentar para ser hoje uma referência mundial sobre como criar uma história afro-brasileira. Mas por falar em atores de respeito e que deixaram marcado a ferro e fogo a sua história aqui na Terra, também gostaria de deixar aqui minha homenagem ao nosso eterno Pantera Negra. Este ano foi um ano terrível e que acabamos por perder Chadwick Boseman devido a uma terrível doença. Ele que foi uma pessoa que inspirou garotos e garotas do mundo inteiro nos seus papéis de representatividade, nos seus papéis de protagonismo negro, nos seus papéis que mostravam que sim, nós podemos ser protagonistas das nossas próprias histórias. Pantera Negra sempre será lembrado por muitas gerações como um filme revolucionário que não teria acontecido sem Chadwick Boseman. E eu espero que você esteja em um lugar excelente, num lugar maravilhoso, porque você merece pelo tanto que fez pela sua comunidade. Muito obrigado também. E claramente não poderia deixar este programa terminar sem algumas representações femininas para estas listas aqui. Hoje eu vou me conter apenas com 2 grandes nomes, mas brevemente eu estou planejando colocar nomes a mais nesta lista. E eu gostaria de começar com a revolucionária, militante e Pantera Negra Angela Davis. Angela Davis, durante boa parte da sua vida, foi uma lutadora a favor dos direitos civis afro-americanos. Enfrentou a Polícia Federal, exatamente na Polícia Federal, o FBI americano. Foi presa diversas vezes em nome da luta que ela decidiu travar contra o sistema. Escreveu diversos livros falando sobre a vivência de mulheres negras nos Estados Unidos, falando sobre a revolução das mulheres negras nos Estados Unidos, e hoje ainda é referência para milhares e milhares de pensadoras ao redor de todo o mundo. Uma senhora que com certeza será lembrada por muitos como uma das mais bravas guerreiras de toda a década de 70, 80, 2000, 2010 e, se tudo der certo, de 2020. Eu gostaria de deixar aqui minha singela homenagem a essa mulher tão importante na luta negra, que eu mesmo iniciei a minha alfabetização, digamos assim, lendo alguns de seus livros, e eu não poderia deixar ela de fora desta lista de homenagens. Então, Angela, muito obrigado por todo o trabalho que você fez durante toda a sua vida, e eu espero ter a sorte de um dia conhecer você pessoalmente. Outro nome que também faz-se presente de uma mulher também forte e batalhadora, mas sinceramente a palavra mulher negra já vem abençoado com tais adjetivos. Primeira apresentadora negra do Jornal Nacional, Maju Coutinho. Atualmente trabalhando como âncora do jornal Hoje, Maju inspirou diversas pequenas garotinhas a serem também jornalistas em sua área. Maju Coutinho está todos os dias na televisão brasileira mostrando o quão forte
e o quão longe uma pequena garotinha pode chegar. Com dedicação, com força, estudos e profissionalismo. E eu vi o que aconteceu com toda essa... Quando ela assumiu muitos desses papéis de importância, foi notório o racismo que ela sofreu e a misoginia que ela sofreu. Mas ela se manteve forte e até hoje ela ainda está apresentando o programa. E eu gostaria de dizer, Maju, você é atualmente, uma das maiores brasileiras que nós poderíamos ter na representação da televisão brasileira. E eu gostaria de parabenizar você pelo lugar que você chegou e que você alcance muitos mais lugares e lugares mais longes e melhores, e eu espero que o melhor de tudo pra você. E assim como Angela Davis, eu espero um dia ter a sorte e a honra de entrevistar você aqui para o meu programa. Eu acho que esse é um pouquinho mais fácil de conseguir, mas se você está ouvindo isso, eu provavelmente não tá, mas é isso. Obrigado. E para fechar este programa, eu gostaria de dar aqui para vocês algumas sugestões de livros, de autoras que vocês poderiam ler. E a primeira escritora que eu poderia divulgar, seria essa a palavra certa? Mas indicar aqui seria Lélia Gonzalez e seus vários livros, como Por um Feminismo Afro-Latino-Americano ou Retratos de um Brasil Negro. Ela é simplesmente uma das maiores escritoras sobre as diferenças das vivências negras no Brasil, e a leitura dela é uma leitura extremamente enriquecedora. Outra escritora que eu poderia dizer aqui, Conceição Evaristo, também uma senhora excelente na questão escrita, e com um dos livros que mais me fizeram chorar em toda a minha vida, Olhos d'Água, se eu não me engano é esse o nome do livro. Eu já cheguei a indicar ele aqui em algum outro programa, que trata sobre a vivência de pessoas negras de uma maneira muito triste e infelizmente real. Gostaria também de indicar Djamila Ribeiro e seus 3 principais livros, na minha opinião: Pequeno Manual Antirracista, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e Lugar de Fala. Eu espero que vocês realmente procurem estes livros, que são leituras realmente engrandecedoras. Eu espero também que vocês gostem destas leituras. Mas, por hoje, por enquanto, apenas por enquanto, é só. Obrigado por vocês ter me acompanhado até o presente momento. Eu espero que você tenha gostado do programa e que semana que vem nós possamos nos encontrar novamente. E acredito que é isso. Obrigado.